Eu tive que pedir um negócio porque, né, não sei cozinhar. Aí, ficamos nessa. Quem deu descarga aí, velho? Ei. O Misael tá mordendo a fronha ali, velho. Olha lá o que eu tô mordendo. Piazada, vamos manter a educação no grupo, por favor. Essa sala de três. Que fofo, Milza. Ô, Misael. Tô precisando treinar, hein, parça? Ó, frango. Fala alto aí, Nicolas. Misael tá Voltar a precisando treinar. Mó frango. Pior, mano. Pandemia engordou. Se liga nessa. Havia um homenzinho torto que morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou e tudo que era torto Jesus endireitou. Agora manda ela em versão worship. Oh, eles fizeram. Foi tipo... Havia um homenzinho torto que morava numa casa torta, andava num caminho torto, alguma coisa assim. Eu rachei o bico quando eu vi, velho. Foi muito engraçado. Faz em inglês Havia agora. um homenzinho torto. Faz em inglês pra nós agora. There was a crooked man. Eu não sei. Calma aí. Havia um homenzinho torto. That lived in a crooked house. That walked on a crooked path. Alguma coisa... Oh, eu vou achar o vídeo aqui, calma aí. É o Lucas ou o Leonel hoje? Alguém sabe? O reverendo Lucas tá na sala já. Já faz um tempo. Eita! Ah, tá. Só aproveitando as músicas aqui, mas pelo menos no calendário é o Leonel, né? Qualquer coisa eu assumo aqui, mas pelo menos de calendário é ele, pode ficar tranquilo. Daqui a pouco eu mando mensagem aqui para ele. Pensei que tinha sido arrebatado. Queria pedir, por favor, aí, não sei quem que é o administrador hoje, para liberar aí que eu vou passar os slides pra pesada. Pô, libera pra mim também que tem que passar os... Ah, não. Deixa eu, você vai passar pra mim também? Vou. Tá liberado geral aí. Valeu. Tudo nosso, nada deles. Chama. Rapaz, qual que é a ideia dessa sala, velho? Eu quero entrar no aplicativo mesmo. Eu baixei aqui o Zoom. Personal link name. Make my heart whole again. Here I stand. Here I stand. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, reverendo. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde. Aí, gente. Mas depois eu faço esse negócio aí do Zoom. Cancel. Todo mundo aí já, né?
fazer a chamada aqui, gente. Abel. Anderson. André. Presente. Cleverson. Presente. Daniel. Presente. Danilo. Presente, professor. E o Davi, depois de mim, ele falou aqui no chat que está presente também. Eduardo. Presente, professor. Erasmo. Presente. Felipe. Presente. Guilherme Cardoso. Presente. Guilherme Oliveira. Presente. Hudson. Presente. Jader. Presente. Jefferson. Josemar. Presente. Lucas Cruz. Lucas Tempeli. Presente, reverendo. Luiz Carlos. Presente, professor. Matheus Canezin. Presente. Matheus Almeida. Presente. Miguel Azaf. Presente, professor. Israel. Presente. Nicolas. Presente. Paulo. Presente. Renato. Presente. Rogério. Presente, professor. Thierry. Presente, professor. Raul. Presente, professor. Ok, quem tem lido e apresentado os trabalhos do livro do Sênior, o que tem achado? Olha, reverendo, semana passada fomos eu e o Guilherme Oliveira e foi muito enriquecedor assim pra gente, sabe? Foi muito bacana mesmo. Gostamos muito. Mais alguém? Eu gostei bastante da abordagem, tanto do capítulo em que ele falou sobre Jesus, quanto de Paulo, né? São os dois ali primeiros que a gente abordou, né? Hoje acho que a gente entra no próximo. Acho que trouxe Normalmente a gente vê teologia bíblica, assim, né? E aí ele traz, de forma geral, né? Ele traz esse enfoque na missão e trazendo os ensinos teológicos e tal, e com essa visão. Acho que, principalmente pensando na nossa identidade de igreja, né? Que tem esse caráter missional, tanto como pessoas, como organização, né? Como organismo. Acho que é fundamental a gente entender o Novo Testamento com esse enfoque, né, missionário do Deus que vem até nós e essa nossa resposta a isso. Ok. Obrigado, gente. A ideia é que realmente esse texto contribua de modo assim mais efetivo, vamos pensar assim, né, na reflexão teológica e dentro dela repensando a questão missiológica, né? Ok, hoje a gente tem uma apresentação, né? Hoje é sobre Colossenses e Efésios. A dupla que vai apresentar postou no Classroom o texto. Na verdade é um quarteto, né, professor, hoje. É um quarteto? Opa. Isso.
Desculpa aí, é você, Cleverson? Isso, eu, Cleverson, o Matheus, o Paulo e o Daniel. Vocês colocaram no Classroom o texto? Ah, isso foi o que o Daniel ia colocar lá os slides e o texto, se não me engano, não sei se ele colocou. Cadê o Dani, Daniel? confirma aí para nós. Tô aqui, reverendo. A gente ainda não colocou, só tô editando aqui o texto, formatando bonitinho e já vou postar lá. O texto da apresentação, do trabalho. Isso. Tá. Porque é bom que vocês coloquem antes, gente, porque inclusive eu posso acompanhar com o texto mesmo, né? E reforçando que já eu e o professor Lucas estamos dizendo já, é bom que seja não só um resumo, mas eventualmente lendo outro material e colocando questões, interagindo, né? Para não ficar muito passiva a participação dos outros colegas, tá bom? Então vamos lá, vamos para a apresentação. Boa, Lucas. O meu áudio tá bom aí, pessoal? Tá ótimo. Que slide, hein, velho? Ficou demais. Tem um cara acelerando de carro aqui na frente de casa, mas vamos lá. Gente, então a gente vai falar sobre o capítulo 8, né? O alcance cósmico da missão da igreja em Colossenses e Efésios. Né? Então, eu, o Daniel, o Matheus e o Paulo. Como introdução aí, eu já queria começar falando que Colossenses e Efésios merecem uma atenção especial aí por refletirem um desenvolvimento muito significativo na teologia da missão do Novo Testamento. Pois com essas duas cartas, essas duas obras de Paulo, a missão cristã se estendeu para todo o mundo. E aí, nem todos, né, pelo livro, pelo capítulo, vão concordar com esta avaliação, porque alguns estudiosos acreditam que as teologias de Colossenses, especialmente de Efésios, enfraquecem e embotam um pouco o empuxo missionário de direção externa encontrado em Paulo. Até o Ferdinand Hahn, por exemplo, ele comenta que vê o impulso dessas cartas voltar-se da missão mundial para a igreja dominadora do mundo. Então inicia-se uma divisão aí sutil entre uma missão autêntica para o mundo e as necessidades dos interesses pastorais de edificar a própria igreja. Né? Mas, falando com relação à relação de Colossenses e Efésios com Paulo, numa leitura casual das duas cartas, numa leitura normal das duas cartas, nós percebemos a semelhança marcada no pensamento, né, e não na identidade. O capítulo vai falar um pouco sobre isso. Os estudiosos explicam isto em termos de dependências de Efésios de Colossenses, e não em vez de Colossenses ser dependente de Efésios, numa versão truncada. O alcance cósmico de sua cristologia, o emprego de termos como cabeça do corpo, né, Cristo como cabeça, plenitude e mistério, todos são elos importantes entre as cartas e elementos significativos da teologia da missão. Né, isso daí já estava no próximo slide. Contudo, algumas obras, ambas essas duas obras são diferentes no estilo e na estrutura do texto, como também possuem pontos de vista teológicos nítidos. Colossenses segue o estilo básico da carta paulina, atuando nos problemas da igreja. O exemplo disso é Colossenses 2,16, o 20-23, o final do capítulo 2, quando vai falar do cerimonialismo, da sombra das coisas futuras, lá quando Paulo, no versículo 16, fala para não julgar por causa da comida e da bebida, e no final ele vai falar que a obediência a tais práticas não vencem o pecado também. E já em Efésios, por um outro lado, ou do outro modo, não parece ser uma carta, porque no começo ali do capítulo, né, o endereço aos Efésios, no versículo 1, com muita probabilidade foi um acréscimo posteriormente, né, foi acrescentado depois. Então há referências aos problemas, não há nenhuma referência aos problemas concretos da igreja, e não há nenhuma saudações pessoais de Paulo como era de caráter paulino. Efésios pode ser, então, descrito como um acordo, ou um tratado, ou uma apresentação teológica geral dessa carta de Efésios. Pois também em tempo e em espaço diferente, ela diz respeito à unidade entre os judeus e os gentios,
e as suas facilidades com as categorias cósmicas gregas. Né? Mas como Efésios, os meninos vão falar um pouco depois, em Colossenses, com base nas dificuldades da igreja com os falsos mestres, que viriam falsos mestres e falsos ensinos, Paulo trabalha sobre um autêntico evangelho, né, oferecendo também algumas exortações práticas para os cristãos fiéis, numa escala também igualmente cósmica. Né? Paulo defende a sua mensagem falando de Cristo como cabeça, como já mencionado, como cabeça da igreja, como cabeça do corpo, e também como a plenitude de Deus, né, e o Senhor do universo, o Senhor triunfante do universo. Deixa eu mudar aqui. Aqui nessa parte também das novas dimensões e preparação para a missiologia cósmica, na carta aos Colossenses, né? Até porque o próximo tópico depois do Paulo é a cristologia. Então, as novas dimensões para uma preparação da missiologia cósmica nas cartas aos Colossenses. A finalidade aqui, ele termina o capítulo dizendo que é isolar alguns dos conceitos em Colossenses aos quais conduziram a teologia da missão mais desenvolvida de Efésios. Né? Então, a missão de Paulo aos gentios, mesmo que em Colossenses Paulo não lute com os problemas tão imediatos para a pregação missionária, como acontece em Romanos, entre judeus e gentios, ou os problemas da lei em Gálatas, a consciência da vocação de Paulo aqui, de forma missionária, não fica ausente, né? Pois ele se apresenta firmemente como apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, né, na abertura da carta. Então, fica evidente que Paulo defende realmente essa intenção missiológica dele. Pode passar o slide, por favor, até para o próximo. Também não fica ausente porque ele apresenta firmemente como apóstolo de Cristo, né, pela vontade de Deus, e após alguns versículos ele se refere também à mensagem como a palavra da verdade, né, ou a verdade que chegou até os Colossenses, que chegou até essa igreja e gerou muitos frutos, e não só frutos pessoais ali, locais, mas também frutos para todo o mundo, futuramente falando. Então, algumas bases que eu consegui identificar no capítulo pelos textos bíblicos da missão de Paulo, eu posso dizer que a missão de Paulo consiste em a fé da comunidade ser causa da prece, da sua prece, das suas ações de graça, conforme diz Colossenses 1, do 3 ao 5, diz assim, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Né? Até o versículo 5 ele vai falar, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, Paulo consiste bastante essa parte da fé, fala bastante dessa parte da fé, da sua prece, né, com ações de graça pela comunidade. O segundo, objeto de sua oração inquieta em favor da perseverança. Né? Ele também fala e afirma que esses sofrimentos têm valor redentivo, né, tem um valor redentor, se considera também presente junto deles e vê o seu ministério como luta ou peleja em favor deles, né? Se considera presente junto com eles, mesmo não estando presente. Lembra também do seu encarceramento, né? No capítulo 4, no versículo 3. Então, essas são algumas das bases das missões de Paulo. E ali no finalzinho, eu até coloquei um rodapé, que diz que essas reflexões típicas de Paulo, tal como a sua autoridade apostólica, a sua inquietação, o seu sofrimento pela igreja e as implicações da missão aos gentios, são elementos usados pelo autor de Efésios também, a fim de moldar uma nova visão da missão cristã. E aí agora nós entramos na cristologia cósmica em Colossenses. Paulo está comigo. Gente, a cristologia cósmica em Colossenses é muito importante nós entendermos um texto, porque é o texto principal que trata a respeito da cristologia missional. É uma perícope de 6 versículos no primeiro capítulo e é muito debatida pelos teólogos, o que significa, qual a sua origem, qual a sua natureza. E são os versículos 15 a 20. Temperley, você poderia passar para mim, por favor? Mas antes, para entendermos
o texto em si, nós precisamos entender o contexto. Qual que foi o contexto? O contexto helenista. Durante séculos, isso aqui eu peguei do livro, os helenistas imaginavam o mundo como corpo vivo e divino. E imaginavam a Deus como seu soberano, governando-o como a sua cabeça, ou impregnando-o como a sua alma, ou rodeando-o como o ar no qual ele habita, ou como o útero da mãe. O homem, nessa área helenística, não estava tão preocupado com os seus problemas pessoais, o seu pecado e a sua justiça, quanto estava com os problemas deste mundo. Ou seja, a ameaça do destino inevitável, a tirania de soberanos celestes, e enfim. O ponto é que eles davam muita importância, ou tanta importância ao cosmos, que esqueciam a respeito dos problemas pessoais. Isso é o que eu queria falar. E o texto, então, começa assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse texto é muito debatido porque quanto à sua origem e à sua natureza, porque eles acabaram descobrindo, muitos teólogos, um hino pré-paulino, ou seja, que eles tinham antes de Paulo, que era muito parecido com esta perícope. E eles acreditam que Paulo tenha adaptado esse texto à sua própria visão, acrescentando frases como a igreja e pelo sangue da sua cruz. E o autor acaba resumindo em 4 pontos a cristologia cósmica que são encontradas no hino. Temple, pode passar 2, por favor? 2 slides. O primeiro ponto é o papel central de Cristo na história. É atribuído ao Cristo ressurreto um papel muito central em toda a criação. Quando nós lemos esse texto, o hino deixa bem implícito categorias de sabedoria, justamente para ilustrar a maneira em que o Cristo exaltado se relaciona com a criação. Tipicamente, quando nós lemos o Antigo Testamento, em que não havia o Cristo físico, nós vemos que a sabedoria é tratada diretamente como a automanifestação de Deus através da beleza e da ordem do mundo criado. É como se ela fosse a personificação de Deus no mundo, ou seja, a imagem de Deus. E nesse texto, Paulo está escrevendo como se Cristo, ou que Cristo é o representante da imagem de Deus. Então ele está equiparando a sabedoria do Antigo Testamento, que a gente vê em Provérbios, a gente vê no livro de Jó, que é o principal tema, né? O que é a sabedoria, e em tantos outros livros, Eclesiastes, a gente vê em Salmos essa sabedoria. Cristo é visto como o representante da imagem de Deus. Ele é o modelo da criação e por ele foram criadas todas as coisas e para ele foram criadas todas as coisas. Então, ele se torna, para Paulo, nesse texto, o modelo e o alvo de toda a criação. Ele é a fonte de literalmente tudo que foi criado e por causa disso não existe nada acima dele. Ele foi dado toda a primazia sobre poderes, sobre autoridades, sobre todo o trono. Cristo está. Não há poder acima de Cristo, porque nesse texto ele também é dado como a cabeça, ou ele é descrito como a cabeça de todo o principado e toda a autoridade. Tendo assim o primeiro ponto,
atribuindo a Cristo o papel central na história, todos devem seguir atrás de Cristo. Sejam reis, sejam políticos, sejam membros da igreja, sejam pessoas que não participam da igreja, todos devem seguir atrás de Cristo, seguir os seus princípios. Em segundo lugar, a gente tem outro aspecto importante, que é o senhorio de Cristo sobre o cosmo e a igreja. Um aspecto importante dessa carta é justamente isso, que Cristo é soberano, Senhor, sobre tanto o cosmo quanto a igreja. Muitos estudiosos afirmam que no versículo 18, Paulo ele acabou acrescentando a expressão igreja. Originalmente, a frase era cabeça do corpo, e como a gente viu no contexto helenístico, poderia estar se referindo totalmente ao cosmo. Mas Paulo estende, ele excede essa afirmação e diz que o domínio de Cristo hoje não é ministrado através de poderes físicos. Cristo não é como um Deus um Deus grego nesse aspecto, que ele é literalmente físico, ele está aqui governando, mas é manifestado a partir da igreja. O que Coríntios diz, o que Paulo escreve em Coríntios, que é o corpo de Cristo. Então, o relacionamento de Cristo com o cosmos é visível através de seu senhorio sobre a igreja. Isso é tudo porque Cristo morreu, ele ressuscitou, ele foi exaltado. Então, não é o Cristo pré-exaltação, né? A gente vê isso através do Cristo exaltado por meio de sua obediência moral. A terceira dimensão da cristologia cósmica refere diretamente à reconciliação universal por meio da morte e ressurreição de Cristo. Não é apenas uma reconciliação entre Deus e o homem, como Paulo tinha dito em Romanos 5, versículos 10 a 11, mas está ligado a uma reconciliação numa escala cósmica, onde todas as coisas nos céus e na terra são reconciliados através do sangue de Jesus na cruz. Essa é a expressão que Paulo usa, por meio de seu sangue na cruz. É através da morte e da ressurreição de Cristo que é estabelecida uma nova ligação entre os céus e a terra, onde Cristo é preeminente de tal forma que não apenas a reconciliação de todas as coisas, como também existe a vitória de Cristo sobre todos os principados e autoridades do mundo. O Cristo, ele reconcilia e ele é vitorioso sobre os poderes. Ele é colocado acima de todas essas coisas. E, em último lugar, a gente tem o domínio que conduz à restauração, não apenas humana, como também é da natureza. O domínio cósmico de Cristo conduz para uma humanidade que é renovada, diferente, que acaba distinguindo o pensamento de Paulo um pouquinho do pensamento helenístico, que se concentrava intensamente sobre a estrutura, o bem-estar, a condição da natureza. O pensamento de Paulo, na verdade, no pensamento de Paulo, ele coloca a humanidade acima da natureza, onde a igreja é restaurada em primeiro lugar, e depois, por meio da igreja, até a consumação, a natureza vem sendo restaurada. A morte e a ressurreição de Cristo, então, nesse aspecto, ela passa a transformar as pessoas, como também passa a transformar a natureza. Esses fatos são alguns fatos profundos, né, que são muito importantes para nós, e com isso eu já digo, eu já passo o bastão para o Matheus agora, é isso? Ou Daniel? Não sei qual vai... Não, sou eu. Valeu, Paulo. Bom dia para os alunos aí, para os professores. E dando continuidade aqui, né, o que a gente tem discutido, eu queria falar um pouco a respeito, mas agora a parte de Efésios, né, da mensagem aos Efésios, do Senhor cósmico e a missão cósmica, só que sobre a mensagem de Efésios. E quando a gente vai estudar Efésios, né, o Meyer, acho que é assim que pronuncia, ele observa que a finalidade da carta ela não é só descrever o mistério da igreja,
mas ela também é a de sua capacidade para o serviço do mundo. Como assim? Ela tem um objetivo, uma finalidade de não só restringir a visão da igreja para si própria, né, para diminuir essa visão, mas pelo contrário, ela tem principalmente a motivação, né, a finalidade de estender essa visão para todo mundo, a fim de abarcar todo o mundo. Então, quando a gente olha para essa carta, é importante a gente ter isso em mente. E eu queria falar um pouco a respeito do plano universal da salvação, né, que ali o livro, pelo menos, divide ali do capítulo 1, né, do versículo 3 até o 23. E ele começa esboçando, né, o alcance cósmico do plano da salvação de Deus e as suas implicações para a igreja. Então, ele começa ali com a seção das bênçãos, do 3 ao 14, e ele retrata meio que em pinceladas ali o plano da salvação universal de Deus. Ou seja, ele coloca como que Deus é louvado por ter abençoado e escolhido os cristãos antes da fundação do mundo e por tê-los chamado à santidade e à união com seu Filho, por meio de Jesus Cristo, né? Como a gente vê em Efésios, ali, capítulo 1, do 3 ao 6. E ele chama, esse chamado redentor é levado a cabo por meio da morte de Jesus, como a gente já vê no versículo 7. Então, são ênfases que são características da tradição paulina. E nesses últimos versículos é muito especial, né, significativo, visto que ele estabelece um horizonte para toda a reflexão sobre a eclesiologia e missão que se segue. Então, o Maier também afirma que o autor da carta, né, ele formula desde o início os itens fundamentais na sua agenda, ou seja, o plano universal da salvação de Deus e o lugar da igreja nesse plano cósmico. Então, ele traz esses dois pontos, né, o plano universal da salvação de Deus e o lugar da igreja nesse plano. Então, a igreja ela possui uma penetração nesse desígnio, né, o mistério, como trata lá no versículo 19. Só que somente por meio do dom, ou seja, somente pela eleição de Deus, através da experiência de salvação na comunidade, que os cristãos conseguem vislumbrar esse mistério. E isso é importante, né, na carta como um todo, porque se nós olharmos o empuxo ali das experiências cristãs, da carta, não é para dentro, né, não é para si próprio, mas é para fora. Ou seja, não é em direção a um privilégio da igreja, mas é em direção da sua missão universal. Então ele traz muito essa questão que não é para dentro, mas é para fora. Não é igual como eu falei no começo, né, sobre uma visão pequena, curta, né, mas é sobre uma ampla visão que embarca todo mundo. E o tema, então, que ele vem seguir aí no capítulo, ele vem falar a respeito do conhecimento, né, que introduz a sessão. Só que o autor, ele ora aos destinatários para que eles possam compreender a riqueza do destino para o que Deus os chama, como a gente vê lá no 17, até o versículo 20. Então, novamente, ele ressalta a iniciativa de Deus na obra da salvação. Então, ele começa a explicar um pouco isso, como o poder que é extraordinariamente grande de Deus, que operou na salvação por meio da morte e ressurreição de Cristo. E esse mesmo poder, né, coloca Cristo exaltado. Então, a gente vê isso lá no 20 e no 21, que ele é exaltado muito acima de qualquer principado, autoridade, poder e soberania, e de todo nome que se pode se nomear, não só nesse século, mas no vindouro também. Então, Maier, ele traz essa descrição da exaltação e do domínio cósmico de Cristo, ele vem colocar que isso serve para uma preparação, né, para a descrição, de fato, do autor da igreja e sobre a sua responsabilidade. Então, se nós olharmos ali para um contexto de salvação ali que traz na carta, que é muito... ele traz muita ênfase, né, a respeito dessa salvação durante toda a carta, a gente vai ver que existe sim uma necessidade ali de um homem precisar de uma salvação, porque o homem estava perdido, porque o homem estava morto, e Deus então age, né? Deus, ele intervém na história da humanidade, ele salva então, né, o homem, e ele mostra então, ele descreve o que é a igreja e a implicação ou a responsabilidade que a igreja tem a partir disso. Então, sem dúvidas, assim, a gente pode olhar para tudo isso e ver muitas coisas, né? Só que quando a gente olha para todo o texto, ele vai falar que os dois últimos versículos são muito, talvez, mais críticos, né? Porque fala assim, no versículo 22 e 23, que ele fala, tudo ele pôs debaixo dos seus pés,
e o pôs acima de tudo, como cabeça da igreja, e a plenitude do que planifica tudo em tudo. Lá no 22 e 23, né? E é assim que ele faz uma ligação entre o Senhor cósmico e a missão mundial. Então, como a gente viu lá em Colossenses, em Colossenses 1,18, vai falar que o corpo, né, do qual Cristo é cabeça, é a igreja. Só que Efésios, quando a gente olha para esses dois versículos, 22 e 23, ele não se limita apenas a repetir o que foi declarado em Colossenses, né? Cristo é o Senhor do universo e cabeça da igreja. Não, pelo contrário. A carta lá ressalta o fato de que Cristo, a quem Deus elevar acima de tudo, foi também dado como cabeça de todas as coisas à igreja, né? Então ele traz muito essa ideia, né, da igreja não reprime o governo cósmico de Cristo, mas o Senhor continua servindo. A tudo é dado, também dado à igreja, que é o seu corpo. Então, quando a gente vai dar uma continuidade, a gente vai ver que, talvez pela única vez no Novo Testamento, o termo plenitude, ele é aplicado não somente a Cristo, mas também à igreja. A igreja, ela mesma experimenta a plenitude divina do que planifica tudo em tudo. A própria riqueza divina que impregna o Cristo exaltado, o autor vem afirmar, né? E essa passagem que a gente discorreu aqui, do versículo 1 ao 23 ali, o autor diz que ela estabelece um tom apropriado para toda a teologia da missão da carta, né? Então, toda a teologia da missão da carta é meio que estabelecido ali nesse começo. Então, o autor afirma que essa carta ela não tem interesse só de inflamar a glória da igreja, mas ela já mostra na declaração da abertura da carta que, primeiramente, ela fala sobre a ação salvadora, decisiva, abrangedora de tudo, do Deus no mundo, e só depois, secundariamente, se volta de fato para o impacto disso sobre a igreja, né? Então, quando liga o senhorio cósmico do Cristo à igreja, o autor define a responsabilidade da comunidade. E assim, ele vem falar que, porque ela é enchida com a plenitude do que enche o universo, com sua soberania, então o universo, tudo nos céus, na terra, tudo no presente, no futuro, torna-se preocupação da igreja, né? Então a igreja ela é arrebatada dentro da preocupação cósmica do Senhor, ela é colocada nessa preocupação, ela é inserida, né, na preocupação que o Senhor tem. E é desse horizonte, né, dessa preocupação fornecida por Deus, que nasce, né, a natureza da missão da igreja. E é sobre isso que o Dani vai dar continuidade aí na nossa apresentação, falando um pouquinho melhor. Isso aí, gente. Todos me escutam bem? Sim. Então vamos continuar. Então o autor, Sênior, ele vai tratar a responsabilidade e o compromisso da igreja com a missão. E partindo do que o Mateus já citou e já explanou, é importante a gente entender essa continuação como uma demonstração e talvez até uma praticabilidade do que a igreja pode fazer comparando ao ministério de Paulo. Então, o autor vai focar em Efésios capítulo 13, versículo 10, e também de uma pequena perícope aí do 14 ao 20, e ele vai tratar a perspectiva de missão cósmica. Pode passar para mim, por favor, TT? Obrigado. Então, aqui é extremamente necessário traçar que o principal objetivo é tornar conhecido o impressionante projeto da salvação de Deus. Ou seja, não tem como se abrir mão para a missão da pregação. Não se pode fazer missão sem realmente ter este anseio, ter essa vontade de tornar conhecido a obra redentora de Cristo, da salvação de Deus para com todos. E aqui é importante a gente falar para com todos, né? Porque a gente entende Paulo como apóstolo dos gentios e a gente sabe que muitas discussões foram tidas por conta disso. Então é justamente nesse sentido que Paulo e o Sênior e também o Meyer vão citar sobre a questão de muitos, de todos e do mundo, que é justamente para não só com os judeus. Mas vamos seguir. Ele aponta também que é necessário
equivaler à experiência do corpo sobre a própria salvação. E aqui é importante nós entendermos e olharmos para Efésios, e me permitam ler o versículo, que vai tratar sobre o 19, no capítulo 3, versículo 19. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. É importante entender sobre a própria salvação, porque esse conhecimento que Paulo vai tratar em Efésios, segundo os autores, ele é extremamente isso, ligado à experiência do corpo com a salvação. Esse amor que abraça o mundo, esse amor de Cristo que abraça o mundo, ele está ligado intimamente à salvação. Por isso, esse conhecimento, ele também não é só teórico, ele não é só algo abstrato, mas ele é algo que pode ser, deve ser sentido por aqueles que praticam e por toda a sua igreja. Então, não é viável fazer missão, aliás, é impossível fazer missão para pregar o evangelho sem ter esse conhecimento, essa experiência do amor de Cristo e da salvação. Em outras palavras, continuando aí, o chamado da igreja à unidade está sempre em função do chamado do mundo à unidade. Aqui é muito importante também destacarmos que para o apóstolo, para Paulo, e o Senhor vai tratar disso também, essa questão da igreja e essa questão da comunhão não se pode abrir mão. Quando nós lemos os escritos de Efésios, também de Colossenses, nós vemos que essa questão de igreja, a questão do corpo, ela é sempre relacionada à comunhão e unidade. Por isso, ela existe individualidade, mas as pessoas dentro de um corpo. Então, sempre vai tratar essa unidade. Essa unidade precisa estar disposta e precisa ter real convicção de sua responsabilidade e do seu compromisso com o mundo, para que a pregação seja eficaz. Logicamente, sabemos do agir do Espírito Santo também, mas que também abrace, de certa forma, as outras pessoas e assim crie uma unidade. Então, é importante que nós tenhamos em mente que não é extremamente fora do mundo, no sentido de fazer a diferença e de pregar o evangelho. E pode passar para mim, por favor? Aqui eu trouxe uma frase, uma citação dele. Por meio de sua missão de falar a verdade, a igreja une todos os seus esforços com Cristo, cujo corpo em sua inteireza, bem ajustado e unido por meio de toda junta e ligadura, com a operação harmoniosa de cada uma das suas partes, realiza o seu crescimento para a sua própria edificação no amor, de modo que o apostolado total da igreja envolve serviço missionário de proclamação. Aqui é importante porque nessa parte do capítulo, o autor ele vai tratar sobre os dons e talentos que a igreja deve ter e deve manifestar. E é importante porque combate a visão de muitas igrejas por aí, combate a visão de igrejas de que o dom ele é algo para edificação própria. E na verdade, Efésios vai mostrar isso, e o Senhor e o Meir também vão bater nessa tecla, que os dons, eles têm sim o lado de edificação própria, até de certos ajustes para a igreja local, mas é principalmente a questão de edificar o corpo e o corpo ser mostrado lá fora. Ou seja, os dons e talentos da igreja e a sua pluricidade dos dons e talentos, ele não deve ser usado para dentro só, para o interior da igreja, mas para fora. Esse é o papel da igreja com a missão. Os dons e talentos, eles não são interiores apenas, mas eles são principalmente para ser demonstrado do lado de fora. E é importante a gente notar isso. E aí ele segue tratando sobre o modelo de Paulo, o modelo do ministério de Paulo. E eu quero desafiar vocês. Alguém está falando alguma coisa? Deixou o microfone aberto aí? Vou seguir. Eu quero desafiar vocês que entenderam e pensaram nos pontos já citados, a agora fazer um certo crossover, uma
ligação com o próprio ministério de Paulo. E aqui é importante porque Paulo, ele constitui seu ministério na revelação cristocêntrica, no caráter de Cristo e na sua obra redentora. Isso não é novidade, nós sabemos disso. Mas ele também vai apontar a experiência pessoal da salvação. Novamente, o conhecimento ele está ligado à questão da pessoa entender sobre sua salvação e assim poder desfrutar realmente de um conhecimento. E a oração em favor da igreja. Isso nós vemos claramente nos escritos de Paulo, que ele sempre diz: estou orando por vocês, igrejas, e para todas as igrejas que ele escreveu as cartas. Segue também com a exortação à unidade e fidelidade. A unidade nós já falamos, já foi citado. E a fidelidade com a missão. Essa fidelidade da união não ser algo próprio ou não ser algo mesquinho, como nós já vimos, que já foi exposto por outros colegas sobre outras cartas, outras igrejas, que buscavam uma união falsa, uma união deturpada, mas sim a fidelidade com que a palavra diz sobre união de um corpo, não para uma etnia específica ou para pessoas de certo cor de pele ou caráter econômico. E seguindo, Paulo vai tratar que é necessário ter o sofrimento e a entrega em nome dos gentios da igreja. E é importante que nós olhemos para o primeiro versículo do capítulo 3, que vai apontar: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Então, nós sabemos que para Paulo o sofrimento e a entrega faz parte da vida, do caráter da igreja, da identidade da igreja, por isso ela faz parte também ela é essencial para a sua missão. A missão, na visão de Paulo, e também Sênior aponta isso, só vai acontecer por conta dessa entrega, e essa entrega ela exige sofrimento. Então, em nome dos gentios, em nome de todos aqueles os não-judeus, também é necessário ter o sofrimento e a entrega para assim ser feita uma missão. E para terminarmos, para concluirmos esse capítulo, e eu sei que parece um pouco repetitivo o que eu tratei antes, como compromisso e a responsabilidade, a perspectiva da missão, e agora também com o modelo do apostolado, mas eu entendi lendo que é bem proposital que o Senhor ele trata isso, tanto que ele cita Meyer antes e cita Meyer depois, e é proposital para a gente entender que Paulo, estudando o seu agir, sua missão, a sua teologia, ele colocou esses pontos, e por isso é muito importante que nós, dentro da missão, também vejamos isso e pratiquemos isso. Essa minha interpretação do porquê pareceu tão repetitivo durante a minha leitura e também agora sobre a exposição. Realmente ele vai tratar coisas e até volta depois, então você já entenderá aí da repetição. Mas vamos concluir. Eu achei fantástico esse parágrafo da conclusão dele falando que os horizontes da igreja já não podem ser estreitos, nem a sua agenda tímida. Ela serve ao Senhor cósmico. Portanto, o seu campo de serviço é tão vasto quanto o mundo. Então aqui a igreja ela não pode ser tímida e não pode ter um lado estreito, e isso quebra muita perna de muita igreja por aí, até de nós, seminaristas, que estamos pensando ou vislumbramos igrejas com certas comodidades. A igreja ela não pode ser estreita, e aqui eu entendo como um foco só. Se olharmos para Paulo e olharmos também para essa citação, eu entendo que estreito é no sentido de sua abrangência. A sua abrangência ela não é para um povo específico, para um tipo de pessoas específicas, mas ela é larga para todas as pessoas através da pregação, e por isso ela não pode ser tímida, ela não pode se acovardar. E eu lembro até do professor citando algumas aulas atrás que Paulo teve problema discutindo e debatendo sobre a questão dos gentios. Ele até brincou que era uma espécie de presbitério, né? Mas eu entendo que aqui vai de acordo com isso. Ela não é estreita, ela não pode ser estreita porque ela
precisa abranger várias pessoas e também não pode ser tímida, porque não pode se acovardar para até alguns erros que as próprias igrejas já cometem hoje e já cometiam naquela época. Portanto, o seu campo de serviço é tão vasto, mas tão vasto, que é do tamanho do mundo. Então nós devemos realmente olhar para a missão, para a pregação do Evangelho com esse olhar. Não tímidos, não acovardados, não selecionados, mas corajosos e buscando servir à igreja, servir ao reino, pregando para todo mundo, sem diferenças e também com bastante coragem. Então a gente encerra aqui. Eu não sei se o professor quer acrescentar alguma coisa, se alguém quer fazer algum comentário. Nós vamos disponibilizar os PowerPoints e o documento já. Aqui nós temos problemas de máquinas, né? Porque alguns trabalham com o Apple e outros trabalhavam com o Solword, e aí estava complicando a nossa vida, mas eu já estou convertendo tudo aqui para mandar. Professor? Eu acho importante abrir para os colegas, para ver se há dúvidas, comentários, né? Para a gente socializar aí o trabalho. Então, os colegas, alguma dúvida aí, algum comentário? Nada, gente. Vou fazer só um comentário, então. O André falando, professor. Lendo o texto, dá a impressão que, resumidamente, a Colossenses, ele trata acerca do senhorio de Deus, né? Um certo ponto, senhorio de Cristo, né? Desde da criação, desde antes da fundação do mundo, mais específico com isso, combatendo, né, os falsos mestres. E Efésios, ele trata da questão da salvação, né? A questão das primícias da salvação, da restauração do mundo. Por isso que um livro complementa o outro. Queria saber se realmente a ótica que eu devo ter desses livros é isso mesmo, né? Eu acho que é mais ou menos isso que o texto trabalha, né? Com a palavra, o grupo. Pessoal do grupo? Bom, eu entendo que é coerente pensar dessa forma. Obviamente, os livros, eles tratam de mais coisas, né? Mas também tratam disso, e achei muito válido esse seu resumo, vamos dizer assim. Achei interessante. Eu pensando, obviamente, limitado como sou, mas eu acho coerente, acho que é por aí mesmo, professor. Procede, não procede? Eu acho que assim, vejam, as cartas, elas são essencialmente circunstanciais, né? Então, e é fundamental a gente entender assim, quer dizer, ele não escreve porque quer escrever, ele escreve porque há necessidade e porque ele está distante. Se ele estivesse próximo, ele não escreveria, ele falaria. Então a gente tem que também entender um pouco a questão retórica no processo, porque a comunicação indireta, escrita, seja qual for, mas nesse caso escrita, ela tem suas características próprias diferentes de uma comunicação quando você está na frente de alguém, você tem expressões, você aumenta o tom da voz, diminui, você fala mais rápido, fala mais lento. Isso tudo faz parte do processo comunicativo. Na carta não, né? Então, você tem que identificar os contextos. Como o Sênior, por exemplo, observa, a carta aos Efésios, ela tem uma questão textual muito forte, indicando que em Éfeso, né, aqueles que estão em Éfeso, como ele escreve, tem um suporte muito fraco. Então, provavelmente, esse em Éfeso não existia na carta, e ela seria, então, uma carta circular. Isso responde, em parte, à razão do seu conteúdo, ou seja, do seu conteúdo mais amplo e não tão específico, né? No caso de Colossenses já é diferente, você tem problemas pontuais sendo tratados,
e Paulo tem que, então, ser bastante específico. O que para o sênior é importante, para nós também, é que nos dois contextos o Paulo vai apelar para várias questões que acabam estando envolvidas e acabam determinando a abordagem de missão que ele tem. E aí, gente, já tem algumas questões bastante importantes para a gente discutir. Mas eu não sei se antes disso alguém mais quer falar. Não. Então, continuo falando eu. Uma questão fundamental é a gente ter a visão do quadro, ou seja, são cartas circunstanciais para a igreja, mas a gente poderia dizer no nosso contexto atual, mesmo assim, Paulo trata de missão. O mesmo assim eu acentuo porque isso é na nossa leitura. Para Paulo não havia essa tensão. O que é importante então entender? Que na cabeça de Paulo, digamos assim, a teologia, e qualquer que seja o enfoque teológico, então ele está falando de cristologia, de eclesiologia, de soteriologia, de pneumatologia, o que quer que seja, eles não são componentes estanques. Né? Então, agora eu vou falar de pneumatologia. Okay. Não, agora eu vou falar de soteriologia. Eles são dados e abordagens dinâmicas que se prestam a ser úteis para Paulo para certos objetivos. Qual a importância disso? A importância é que quando Paulo fala de missão, ele fala de igreja. Quando ele fala de igreja, ele fala de missão. Quando ele fala de dom, ele fala de igreja, mas fala de missão também. E aí ele põe o Espírito Santo, e aí ele põe uma série de coisas. Por exemplo, a nossa departamentalização teológica causa uma série de erros. No nosso caso particular de hoje, presentes na leitura de Efésios 1. Muito acertadamente, o sênior trata do capítulo inteiro. Mas o que nós normalmente fazemos? Quando a gente lê Efésios, a gente lê os primeiros 14 versículos, nos quais a gente fala assim, ele fala da Trindade nos elegendo. Ok, a igreja é eleita. Ponto final. E aí depois, quando você vai ler do 15 em diante, você aborda de outra maneira. Para Paulo não é assim. Quando você lê a sequência do capítulo 1, fica claro para Paulo que só faz sentido falar que a igreja é eleita na medida em que ela é eleita para uma missão. Então isso não são tópicos separados. E aí a importância da gente saber ler a Escritura e entender como ela vai desenvolvendo as suas temáticas. Para Paulo, em Efésios 1, você não pode falar em eclesiologia, em alta eclesiologia, ou numa eclesiologia que está muito ligada à soteriologia, ou seja, nós só somos igreja porque fomos eleitos. E parar aí, não pode. Isso tem que emendar no tema da missão. Falar em eleição só faz sentido se você falar em missão. Falar em igreja, falar em cristão eleito só faz sentido se você falar em igreja, porque você é eleito para estar numa comunidade. Falar em cristão eleito dentro de uma igreja só faz sentido se você fala desse cristão e dessa igreja fazendo missão. E isso não é apenas questões de abordagem. Isso é uma questão estrutural. Porque aí tem muito crente discutindo, né? A gente é salvo para sempre, não é salvo para sempre, a gente perde a salvação, não perde a salvação. Quando essa discussão nem está com Paulo. A discussão que Paulo levanta, e em geral os escritores do Novo Testamento, é a razão de ser da igreja, portanto, a eclesiologia. A razão de ser de Deus salvar um povo, portanto, soteriologia, é, em última instância, que eles sejam os seus representantes nesse mundo e façam missão. Então, o enfoque não é se eu sou salvo para sempre, se eu perco a salvação. O enfoque é como eu, membro de uma comunidade, de uma eclesia, participo dessa salvação, dessa missão pela qual eu fui eleito. Eu não sei se isso fica claro para vocês, mas isso é questão de disciplina mental, de disciplina de estudo. Né? Então, quando as pessoas vêm com a pergunta errada, você não pode elaborar a pergunta errada. A pergunta errada tem que ser refeita, porque uma pergunta errada vai gerar uma resposta errada. Alguém quer interagir com isso? Ou o pastor Lucas quer comentar? Professor, eu concordo com o que você falou na medida de que a gente também tem uma dificuldade muito grande, né,
de aplicar esse discurso, principalmente quando às vezes a gente faz o contrário, né? A gente tenta chamar para a missão sem ter o embasamento, né? Sem ter o porquê, a gente fica correndo nisso daí, né? Às vezes a gente fica falando de, beleza, de que a gente que é assim, que é assado e tal, e Paulo não trabalha dessa forma, né? A gente não lê, no final, o que implica que a gente não lê o texto bíblico da forma correta, né? A gente tenta várias vezes colocar alguns acessórios, né? Ou tentar trazer para nós coisas que a gente acha que é válida, mas no final a gente fica sempre meio capengando, porque a gente tenta tapar as nossas necessidades, né? Com textos que nos satisfaçam, e parece que não é isso, né? Que a gente deveria fazer. O texto e as implicações do texto são muito maiores, e creio que o texto do Sênior traz essa reflexão, né? Que existe essa, não é nenhuma uma parte do texto, né? Sem esse engajamento na missão, o texto fica flutuando, né? Fica sem ter uma finalidade, né? Um objetivo. E muitas vezes a gente procura um objetivo muito mais moralista, né, para se defender dentro de algumas situações internas ou externas, que talvez a igreja esteja passando. Por mais que a carta seja circunstancial, ela nos engaja em algo que é maior, em algo que está, pelo menos Paulo tenta demonstrar que está claro desde a função do Senhor em ter nos escolhido, né? E por isso que todas as outras coisas fazem sentido. Reverendo, Luiz Carlos aqui, não querendo ser redundante naquilo que o senhor e o professor Lucas também já falaram, mas falando da importância de se ver tudo isso como um conjunto todo, né? Não separar Efésios de Romanos e de qualquer outra coisa, né? Porque quando a gente para olhar uma coisa só, a gente pensa que quando ele está falando aos Romanos, parece que a salvação é algo que emana do homem, né? Jesus veio, óbvio. Mas se eu não partir de mim aquela questão de falar, eu me rendo, né? Então não sou salvo. Quando a gente vai para Efésios, assim como o senhor falou, né? A gente olha os primeiros 14 versículos, a gente olha ali a questão da eleição e a gente fala, Paulo está se contradizendo, então, aqui, né? Não, né? Então, a gente, quando não olha num todo do material, né? E aí, então, a gente entende esse dinamismo que há na complexidade de um todo, então, a gente fica, de fato, se perguntando, e é onde, então, existem brechas para as perguntas erradas, né? Então, há, então, a necessidade de se estudar exatamente, né? O texto como um todo e não por partes, né? Exatamente. Antes da gente ser intérprete, a gente é leitor, né? Antes da gente fazer teologia, a gente tem que ler. Então é isso aí, a gente tem que aprender a ler os livros inteiros, ler, reler, anotar, e daí surge o processo de reflexão. E por isso também, gente, que Paulo inicialmente define a igreja, para depois ele falar sobre dons e sobre a ação da igreja. Esse é o grande problema. Às vezes a gente quer, por exemplo, como pastor, enfim, né, líderes, que a igreja se enganje em certos projetos, envolva, mas ela não tem uma definição mínima do que ela é. Então, como é que você quer que ela faça se ela, né? É a mesma coisa que você ter uma máquina de lavar roupa com crise de identidade, né? Ela querendo lavar louça e não querendo lavar roupa. Não tem jeito. Então, e percebam, Paulo define a igreja não internamente, ele define a igreja a partir da missão. Quer dizer, o final de Efésios 1, Colossenses, né? Quer dizer, a igreja é o corpo sobre o qual o Cristo, como cabeça, rege e a move para que ela preencha a sua presença no mundo. É a partir daí que tudo mais tem que ser discutido. E é interessante porque quando ele chega nos dons, ele vai discutir os dons do ponto de vista de unidade, tudo mais que a gente conhece, mas do ponto de vista de que são os dons que permitem que a igreja cresça. E vejam isso no capítulo 4, né? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Ele fala várias vezes de crescimento. É gozado como a gente já tem uma leitura pré-estabelecida e a gente lê esse crescimento como crescimento espiritual. Então,
nós temos dons, gente que conhece o grego e hebraico, ensina bem a Bíblia, então nós vamos crescendo espiritualmente até explodir. Né? E não, o que Paulo diz, não, os dons devem capacitar os crentes para que eles façam o que o capítulo 1 diz, levar o conhecimento de Cristo ao mundo, para que a igreja cresça, número, né? Número. É 50, é 70, é 90, é 120, 150, 200. Claro, a gente está aqui falando da prioridade, né, quantitativa, fazer tudo para ter número, não. Mas que uma igreja tem que crescer, tem. Porque quando ela cresce, ela está proclamando. Quando ela cresce, ela está sendo instrumento para a transformação de gente. Senão ela fica no discurso dela para ela mesma. E o que é importante aqui também, e foi ressaltado pelo grupo, é que os dons, eles não são negados na sua operação interna, mas, de novo, quantitativamente, os dons são mais exercidos fora. Então a gente tem que passar a pensar isso, quer dizer, que tipo de dons os cristãos têm que permite que eles sirvam a Deus fora, né, na sociedade. E aí entra um detalhe, a gente não pode fechar aquela lista de dons 13, 17, 20 e tantos. Do meu ponto de vista, eu acho que o Sênior deve também andar por aí, os dons apresentados no Novo Testamento são apenas exemplos de dons. Os dons não acabam ali, Deus tem uma infinidade de dons. Pedro diz que eles expressam a multiforme graça de Deus. Então a gente não pode só ficar olhando, que dom eu tenho, eu falo em línguas, eu curo, eu profetizo. Não, tem uma infinitude de dons. Por quê? Porque eles são mecanismos pelos quais Deus nos usa na sociedade. Então a gente tem que trabalhar isso com a igreja também, né? Ou seja, os dons são usados fora e aí eles têm que ser revistos e redimensionados. Mas entra uma outra questão, e aí com ela eu vou encerrando minha participação também, daí abro para o professor Lucas. A gente recebe como herança uma construção de que a igreja é o povo de Deus, santo, separado, etc. E isso tem um desdobramento radical que diz assim, na igreja não se pode discutir ou falar coisas do mundo. Né? Então a igreja é um pedacinho do céu, onde se discute coisas igualmente celestiais. Mas se a gente levar a sério o que o Senhor diz e o que, enfim, as cartas aí, Colossenses e Efésios dizem, se a igreja deve se equipar para servir a Deus no mundo, obviamente tudo que ela faz deve servir para equipá-la para tanto. Aí vocês percebem o tamanho da crise. Né? Porque a igreja, portanto, deveria discutir questões que estão na pauta da sociedade. Por quê? Porque ela possa dialogar, para que ela possa pensar como nessa pauta do aquecimento global, né, eu posso entender esse aquecimento global à luz do ser de Cristo. Como, diante da discussão da prostituição infantil, da violência sexual ou da violência doméstica, eu posso pensar como o senhorio de Jesus interfere nisso, eu posso testemunhar nisso. Só que vocês sabem, nos tempos em que vivemos, se você falar um pouquinho além do A, você apanha que nem cachorro em mudança. Né? E o que a igreja não quer é discutir questões concretas. A igreja quer continuar lendo Berkoff, Strong, lendo, enfim. Né? Porque isso não afeta ninguém. Todo mundo é irmão, todo mundo se gosta, porque ninguém fala nada, porque ninguém discute nada. E nesse sentido a agenda vai sendo esquecida. Quer dizer, eu sou pastor de igreja, eu sei como isso é difícil. Eu já sofri da carne isso aí. No entanto, a gente precisa pensar como construir, porque senão a igreja não vai se equipar para servir a Deus no mundo. Não o mundo como a gente acha que ele é, o mundo como de fato ele é. Bem, se alguém tem alguma questão, o professor Lucas, a gente vai caminhando para o final. Professor, eu corroboro com isso que o senhor falou, né? A gente está passando, por exemplo, um momento delicado, né? Que eu não vi, pelo menos, falando da situação, né, que deve se resolver aí até amanhã, se vai ter veto presidencial ou não, né, em relação a discussões concretas, como o senhor falou, né, de isenção de impostos e outras situações. Eu senti muita falta de algum tipo de levante ou discussão, né, porque no final a gente fica trombando no mesmo bolo, né? Nós somos a igreja, nós somos evangélicos. Talvez a gente faça alguns adendos. Não, mas é que a nossa igreja não se organiza da forma como outras igrejas e tal. Talvez a gente não tenha benefício nenhum com isso, mas a gente também não se manifesta, como o senhor disse, em situações que são claras, né? E a gente tenta, de alguma maneira, continuar falando igual. Eu duvido que domingo, né, chegue alguma coisa
no púlpito em ordem disso, né? A gente está sempre discutindo coisas que talvez sejam muito mais internas, né? Porque o casal de namorado lá da mocidade tá dando uns amassos mais pegado, o outro tá fazendo não sei o quê, então precisa dar uma indiretinha ali, precisa fazer alguma coisinha ali e tal. A gente esquece exatamente isso que o senhor colocou, né? Que não só nós como instituição, mas cada um de nós, né, que fomos chamados no corpo de Cristo, fomos equipados e municiados, né, para servirmos no mundo, né? De alguma maneira servirmos ao mundo, né? Não à igreja somente. E assim, juntos, né, nos preparando, edificarmos o corpo, e quanto mais preparado o corpo, melhor a sociedade também, né? Mais bem servida é a sociedade, ou seja, mais parecido com o reino de Deus seria a nossa cidade, seria o nosso bairro, o quarteirão, né, da igreja, onde você pastoreia e tal. Que coisa bonita, né? Que seria assim, olha, a praça mais bem cuidada, né, aquela que fica ali na frente da igreja presbiteriana, né? O quarteirão mais limpo da cidade, mais organizado. Por quê? Porque lá eles não esperaram, né, a prefeitura fazer e tal. Lá tem uma série de situações ali, informações, a faixa de pedestre é bem sinalizada, todo mundo para. Por quê? Porque a igreja educou o pessoal, né, a caminhar dessa forma. E assim, coisas práticas, né? A gente poder transformar a realidade de pessoas, né? Vidas, não pela nossa ação, mas por aquilo que o Espírito Santo continua fazendo na vida das pessoas, né? Eu creio que o texto do Senhor trabalha em várias questões, né? E a gente tem muita dificuldade quanto a isso, porque, primeiro, a gente tem uma dificuldade de chegar na igreja, né? Se desenvolver o trabalho, confiar nas pessoas, a partir dali enxergar os dons daquelas pessoas, né? E poder equipá-las e auxiliá-las, né? Nessa dificuldade de discurso que a gente tem. Hoje, se a gente fala de pobre, a gente é canhoto, né? Se a gente fala de alguma outra coisa, é a favor ou contra A, B, ou C ou D, né? 17, 13, tantos outros que poderiam vir. E muitas vezes a gente fica numa situação delicada, né? Diante do povo. Mas a gente foi então chamado profético, né? E eu creio que todos nós somos chamados para servir ao Senhor, servir a igreja, e Ele que vai continuar nos sustentar, né? Muito bem. Algo mais, gente? Reverendo, só fazer uma colocação. Tem, até combatendo que, pelo menos na minha região, ainda tem aquele pensamento: eu sou salvo, não perco minha salvação, então não tenho que se preocupar tanto com o mundo, né? Então não se preocupo tanto com a salvação. Se assim fosse, se eu não tivesse que me preocupar com o mundo, com influenciar, com aprender e responder, Cristo teria salvo a igreja e já arrebatado de uma vez, não teria o porquê a gente ficar aqui, né? Então, tem todo sentido pensar em missão com toda né, força mesmo, e saber que somos salvos para fazer alguma coisa, não, né, para ficar aí simplesmente, eu sou salvo e tudo certo, né? Acho que ficou mudo o seu microfone aí, pastor. É isso mesmo, André. E a gente tem que ter consciência que a gente precisa ter paciência, né? Quer dizer, a gente tem que saber que chegou numa igreja, por exemplo, você não vai mudar a forma de agir, de pensar da igreja com 6 sermões. Você vai ter que ouvir muita coisa, ficar quieto, né? Ouvir muito, falar pouco, entender o que as pessoas pensam, para você começar a ensinar. Nesse sentido, se vocês permitem um conselho, a gente tem uma tradição de trabalhar textos pequenos profundamente. Porque, enfim, é mais fácil para a gente, isso impressiona mais, é legal para tudo. Mas a gente tem que, se a gente quer continuar assim, não está errado fazer isso, mas a gente tem que agregar isso, a noção de trabalhar com textos longos e textos inteiros. Exatamente para ensinar as pessoas a entenderem as articulações, as relações que os textos apresentam. Então, você pode falar assim, eu vou estudar Efésios durante um ano. Tudo bem, você vai ficar um versículo por estudo, profundo, a palavra grega, mas você não vai dar para a sua igreja a noção de continuidade, sobre a qual nós estamos falando aqui. Então é mais fácil você pegar e estudar Efésios em 4 domingos, seja no culto, na escola dominical, com uma visão um pouco mais panorâmica, mas mostrando as conexões, mostrando, olha, aqui ele fala de eleição, aqui ele fala de missão da igreja, aqui ele fala de mundo perdido. Estão vendo? Para lá. Porque você vai educando o povo a ler a Bíblia em continuidade e a entender as conexões que a Bíblia cria. Isso eu acho fundamental, gente. Fundamental. Eu gosto de fazer
análise, de fazer coisa mais detalhada, mas eu e o pastor Lucas, na igreja, a gente tem, de certa forma, priorizado mais as questões mais amplas, mais genéricas, porque é uma forma da gente tentar educar o povo a ler a Bíblia e entender as relações que a Bíblia constrói. Tudo bem, gente? Então tá, então ficamos por aqui. Um abraço para todos, até semana que vem. Obrigado, reverendo. A pessoa que apresentou. Tchau, tchau.